Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Paz seja contigo e também paz seja convosco, pode ter mais números. Aqui nós vamos agora trazer um estudo bem fácil, bem compreensível. Você já se perguntou qual a saudação que a Bíblia ensina? Será que a Bíblia ensina alguma saudação? Então agora nós vamos começar esse estudo minucioso e vamos começar com alguns slides que eu trouxe aqui no meu computador. A Bíblia que eu vou usar nesse estudo é a Bíblia Almeida atualizada, certo, irmãos? Então, vamos lá. Então, a pergunta que a gente se faz, né? Qual a saudação que a Bíblia ensina? Você já se perguntou? Claro que sim. Todo fiel, aqueles que se achegam à igreja, sempre se perguntam, né? E muitos vê exemplos de paz do Senhor, graça e paz, paz de Deus. Giliardi, será que a Bíblia ensina alguma saudação? Tem exemplo na Bíblia de saudações? Tem sim. E hoje nós vamos tirar isso a limpo, né? Eu me chamo Giliardi e agora nós vamos começar. Vamos lá. Irmãos, a gente tem que perceber uma pequena diferença, ou uma grande, não sei. Qual a saudação que a Bíblia ensina? Nós temos que se dar ao fato seguinte que existe no Velho Testamento exemplos e também existe no Novo Testamento exemplos. Só que é diferente uma saudação da outra, por quê? Porque é diferente você saudar por cartas, né? Você vai escrever uma carta para alguém e a sua saudação ela é mais calorosa, a sua saudação ela é mais demorada. Por quê? Porque você está escrevendo algo único, algo para alguém que será único, ali será um texto que ficará para sempre. E no caso existem as saudações pessoais, que são aquelas que você chega para uma pessoa na sua igreja, estende a mão para ela, né? E dá a paz do Senhor, a paz de Deus, ou paz e graça. E essa saudação, ela por ser pessoal, não é demorada, né? Ela já é uma saudação mais rápida. Imagine aí você chegar para alguém da sua igreja e saudar como Paulo saudava as igrejas através das cartas. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. E 20 irmãos para você saudar dessa maneira. Seria incoerente, você iria demorar mais tempo saudando os irmãos do que assistindo a pregação. Então, irmãos, vamos ver quais exemplos a Bíblia nos dá de saudações pessoais. O Velho Testamento está cheio desses exemplos. E nós vamos ver o comum entre eles. E entre eles nós percebemos como é que a Bíblia nos dá exemplos de saudação. Então vamos lá. Eu já escrevi aqui alguns exemplos e nós vamos acompanhar. Primeiramente em Gênesis 43, 23. Estou com a minha Bíblia aqui. Pronto, Gênesis 43, 23, que diz assim: Ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Ou seja, aqui, né, é um exemplo quando José, né, é a história lá de José e os 12 irmãos, né, a segunda viagem ao Egito. E aqui a gente vê uma saudação múltipla, né, de várias pessoas que estavam ali, e uma pessoa só diz: Paz seja convosco. Outro exemplo, irmãos, que nós vemos é em Juízes 6:23. É muito importante nós, né, acompanharmos direitinho cada exemplo. Juízes 6:23. Vamos lá para Juízes 6:23. Olha o exemplo aqui, ó, 6:23. Porém, o Senhor disse, ou seja, o anjo chegou até Gideão, né? Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Aqui nós vemos o exemplo de Gideão. Então, dois exemplos já pessoais, né? A pessoa estava frente à outra, estavam pessoalmente uma perto da outra. E nós vemos uma saudação múltipla para várias pessoas: Paz seja convosco. E a outra nós vemos: Paz seja contigo, porque era só o anjo e Gideão. Mas o exemplo nós encontramos em Juízes 19:20. Juízes 19:20. Vamos lá para Juízes 19:20. Assim está escrito: Então disse o velho: Paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo, não somente não passes a noite na praça. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a saudação.
paz seja contigo. Ou seja, paz seja contigo é quando há uma só pessoa, paz seja convosco é quando há várias pessoas. E nós percebemos que há um comum. Você já percebeu, irmão, esse comum? Paz seja contigo ou convosco, e ele sempre começa dizendo paz, né? Então vamos lá para mais um exemplo. Nós encontramos mais um exemplo em 1 Samuel 25:6. 1 Samuel 25:6. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Ou seja, foi um recado, né, que foi dado. Direis àquela pessoa, né, paz seja contigo. Ou seja, não foi carta, foi mais uma saudação rápida que nós estamos vendo como exemplo. Vamos para mais um exemplo de Daniel. Esse é muito interessante. Os seres celestiais também saudavam quando eles iam encontrar com o profeta. Nós vemos ali que quando o anjo foi encontrar com o Gideão, ele disse o quê? Paz seja contigo. E quando o encontro de Daniel? Vamos aqui, irmãos. Daniel, né, o profeta Daniel, 10:19. Olha o interessante aqui, irmãos. Daniel 10:19, quando o anjo vai lá, ele diz assim, né? Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Ou seja, o anjo, quando ele foi até Daniel, né? Daniel disse que ficou fortalecido. Por quê? Porque o anjo chegou para ele e disse: ô homem muito amado, paz esteja contigo. Então vemos aí exemplo que os anjos de Deus tinham também uma coisa comum nas suas saudações. Ambos, tanto no exemplo de Gideão quanto no exemplo de Daniel, vimos que eles saudaram: paz seja contigo, né? Então a Bíblia, irmãos, ela dá um comunismo dentro do Velho Testamento de saudações pessoais, o que é diferente de saudações escritas por carta. Então vamos para mais um exemplo que se encontra em 1 Crônicas 12:18. 1 Crônicas 12:18, que assim está escrito, né? 1 Crônicas 12:18. Então o Espírito em Amazai, né, cabeça de distrito nos teus, ó Davi, ó contigo estamos, ó filho de Jessé, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e fez capitão de tropas. Ou seja, mais uma saudação. Então, irmãos, nós vemos um comum. Quando são saudações pessoais, costuma-se fazer paz seja convosco ou paz seja contigo. Isso no Velho Testamento. Vamos voltar para os slides e agora vamos ver o que é que o Novo Testamento também fala de exemplo de saudações. Continuando o nosso tema. Será que a Bíblia ensina uma saudação? Então vamos lá. Pronto, irmãos. A ordenança de Jesus aos 12 apóstolos, né? Então, as outras, irmãos, nós vemos exemplos como é que eles saudavam. Mas será que existia algum mandato ou algum mandamento de como saudar? Algum ensinamento? Olha, saude desta forma. Olha, saude assim? Sim. No Novo Testamento existe Jesus ensinando aos apóstolos como é que eles saudariam nas casas. Olha aqui o que está escrito, irmãos. No Lucas 10:5, quando ele chama os 12 para ir às casas, né? Ele diz assim: ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. Você percebeu o comum? Existe o comum nas saudações pessoais. O que? Primeiro a paz começa em você e depois você direciona para quem é a paz. Se é para uma pessoa, se é para várias pessoas, se é para a casa onde estão as pessoas. E Jesus, ele quando foi ensinar aos apóstolos como é que eles iriam pregar, primeiramente Jesus diz: ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. Então nós percebemos que até o próprio Jesus ensinou como é que se deveria saudar, e isso é a única ordenança que nós achamos como exemplo de como deve se saudar. Então o próprio Jesus ensinou: paz seja nesta casa, o que não seria errado se fosse uma só pessoa. Paz seja contigo, mesmo exemplo do Velho Testamento. E se fosse mais pessoas, paz seja convosco. Amém, irmãos? Olha aqui, ó. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Ou seja, quando você chegar numa casa,
Você diz paz seja convosco. Se ali tiver alguém da paz, né, essa pessoa vai lhe aceitar. Se não, a paz volta para você. Ou seja, a saudação, irmão, ela é muito importante. E a gente vê um exemplo no Novo Testamento de Jesus ensinando como saudar. Amém? Então vamos para mais um exemplo. Como foi que Jesus saudou? No Novo Testamento nós achamos exemplos de como Jesus saudou. E isso está escrito em Lucas 24:36. Vamos lá para Lucas 24:36, que assim está escrito. Acompanhe comigo aqui, irmãos, que eu estou, né, na Bíblia, né? Vamos lá. Lucas 24. Vou tirar essa câmera mais um pouco daqui, subir mais um pouco, pronto. Lucas 24:36. Jesus aparece aos discípulos. Falavam ainda dessas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Ou seja, o próprio Jesus Cristo, depois de ressurreto, chegou aos discípulos e disse uma saudação: paz esteja convosco. Ou seja, você percebe um comunismo, irmão, nas saudações pessoais. É muito importante você se pegar esse fato que saudação pessoal é diferente de saudação de cartas. As cartas que você lê de Paulo já era comum, né? Paulo já saudava os irmãos com uma saudação maior, mais calorosa, certo, irmãos? Então perceba, existe mais um exemplo de como Jesus saudava. Isso está escrito em João 20, do 19 a 21. João 20, então vamos lá. João 20, do 19 ao 21. Então vamos lá para esse exemplo aqui. E assim está escrito, é a aparição, né? Agora pelo evangelista João. Ele vai dizer assim, né? Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então nós vemos aí mais um exemplo, né? Pelo evangelista João, de como foi que Jesus saudou-os. E existe mais um verso aqui que fala, né? Como é que Jesus saudou. No caso é o verso 26. Então vamos lá para o verso 26, que assim está escrito. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus pôr-se no meio deles e lhe disse-lhes: paz seja convosco. Ou seja, Jesus mais uma vez, a segunda vez aparece aos discípulos. Dessa vez Tomé estava, e Jesus sauda-os com paz seja convosco. Percebeu como, irmãos? Como eram as saudações feitas pessoalmente, como é que os cristãos aprendem com exemplos na Bíblia de como a gente deve saudar o nosso irmão pessoalmente, quando nós estamos nos cultos, quando nós entramos em uma casa, quando nós estamos com várias pessoas. Então a Bíblia sim, ela ensina uma saudação. Então vamos para o slide, pegar mais exemplos, né? Saudações pelas cartas. Curtas, né? Em Efésios 6:23, ali Paulo ele vem dizer assim, paz seja com os irmãos e o amor com fé, da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, né? Ele diz assim, paz seja com os irmãos, né? Deve ser até uma maior aqui. 3 João 1,14, olha como é que João ele vem dizer: pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saudam, sauda os amigos nome por nome. Paz seja contigo. As longas aqui, Paulo, irmão, como o Novo Testamento está mais com exemplos de Paulo, né, com cartas de Paulo, a sua maioria sendo ali, né, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Tito. Então Paulo ele tinha um comum a escrever essas igrejas. E o comum que Paulo tinha, como era só uma pessoa e escrevia essas igrejas, eles sempre tinha esse tipo de saudação: graça a vós outros e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então é diferente, porque eram cartas. Então quando você vai escrever uma carta, você faz uma saudação calorosa, né? Você vai escrever para algum irmão, você não vai dizer paz seja contigo e já vai, não, você já vai ter mais uma atenção. Então como Paulo saudava, né, os irmãos, ele fazia mais calorosa. Mas a Bíblia ela mostra que o próprio Jesus, e assim a aparição de Jesus, como Jesus ensinou, as saudações pessoais, como elas são mais curtas, né? Paz seja contigo, paz seja convosco.
sendo ela por carta, o que não é uma regra, né? Pois era só cartas, porque eram novos na fé, e Paulo estava escrevendo a pessoas que tinham se convertido a Jesus Cristo, né? Então eles precisavam de graça a vós outros e paz. Então a saudação era diferente por ser carta. Então, irmãos, conclusão, para nós terminarmos esse vídeo. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, para nós encerrarmos esse vídeo, o que é importante? Jesus já nos entregou a paz. Então você percebe que existe um comum dentro dos escritos bíblicos, o seguinte: você tem a paz, você recebeu a paz de Jesus e você agora vai entregar essa paz. Então, se a paz começa em você porque Jesus já lhe deu, como está escrito em João 14, 27, então você entrega: paz seja contigo. Ou se for várias pessoas, paz esteja convosco. E se você entrar em uma casa, paz esteja nesta casa. Por quê? Porque você já tem paz e você vai passar a sua paz. Então, espero que vocês tenham entendido, né? A diferença entre saudações curtas por ser pessoais e saudações por cartas. E existe comum na Bíblia de saudação, e é esta a qual eu ensinei hoje. Paz seja contigo, ou paz esteja convosco, e até o próximo vídeo.